Olá, aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais algumas lições dessa série de videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Muitos de vocês talvez já me conheçam por terem acessado o site juliobatista.com.br, que está na web desde 29 de maio do ano 2000. Lá no site vocês encontram muito conteúdo gratuito, tutoriais, artigos, cursos inteiros sobre Excel básico, avançado, o Access, enfim, muitos assuntos. Acessem, deem uma olhada, com certeza vocês vão encontrar muita coisa de interesse. Ou talvez me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Já são atualmente mais de 40 livros publicados. Nesta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA, eu venho trazendo lições para quem é completamente iniciante em VBA. A pessoa trabalha com Excel, chega num determinado momento que não consegue mais resolver alguns problemas com Excel. Esse é o momento em que se faz necessário aprender programação VBA. E o VBA, muitas pessoas às vezes acabam achando difícil de aprender, porque envolve programação, mas o meu objetivo com essa série de 100 ou mais videoaulas é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É possível perfeitamente aprender programação VBA e passar a usar todo o poder, todos os recursos que o Excel oferece. Eu sempre digo e não canso de repetir que quem não usa programação VBA não está usando nem 10% do que o Excel realmente oferece. Todas estas lições, as 100 ou mais lições, são baseadas no seguinte livro de minha autoria: Macros e Programação VBA no Excel, passo a passo. É um livro com 610 páginas. Ele é perfeito para quem nunca programou, para quem tem medo de programação VBA ou qualquer programação e quer começar, sente a necessidade de aprender programação VBA no Excel. Embora ele seja baseado no Excel 2007, ele se aplica 100% sem nenhum problema também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Na compra deste livro, usando este endereço que eu deixo aqui para vocês, vocês ganham junto um DVD com toda essa série de 100 videoaulas de VBA. Então, se você não quiser aguardar que eu publique toda a série aqui, eu vou publicando conforme o tempo permite, você pode comprar o livro usando esse endereço aqui, ele vai estar com um ótimo desconto, e ainda de brinde, de bônus, você recebe junto com o livro, pelos correios, um DVD com todas essas videoaulas de macros e programação VBA no Excel. Reforço sempre que as 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de longa data para produção de conteúdo. O Jailton recebeu o material de minha autoria, desse livro aqui, e com base nesse material ele criou as videoaulas. E nós temos um contrato de parceria onde eu posso usar essas videoaulas no meu site, meu canal do YouTube, no Facebook, e ele também pode usar as videoaulas para divulgar o trabalho dele. Então, fica novamente o convite: se vocês quiserem receber todas essas videoaulas gravadas em um DVD, basta fazer a compra desse livro aqui sobre macros e VBA no Excel 2007, mas que se aplica também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Aqui deixo dicas de mais alguns livros de minha autoria. Esse primeiro é o que eu acabei de falar, o de macros e VBA. Tem esse livro de Excel 2010 avançado, onde eu trato sobre análise de dados, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, funções avançadas, e tem também 3 capítulos com uma introdução a macros e VBA no Excel 2010. Para quem é iniciante em Excel, tem esse livro aqui do curso básico. E para quem pretende estudar banco de dados e Access, tem esse livro com dicas básicas, com o básico do Access, como criar bancos de dados usando o Access. Tem também a teoria de banco de dados. Todos esses livros vêm com brindes bem interessantes, todos os de Excel, qualquer um dos 3, vem com essa série de 100 videoaulas sobre VBA, e o de Access vem com videoaulas sobre o Access. Se tiverem interesse em qualquer um desses livros, tem esse endereço aqui, tem todas as informações. E por fim, compartilho com vocês o lançamento do meu último livro, que foi sobre o Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. É um livro em 2 volumes, 2.100 páginas, que é para quem quer iniciar uma carreira na área de administração de servidores. Ele, mesmo que você seja completamente iniciante em administração de servidores,
o livro se aplica porque eu começo desde a teoria necessária e depois vou indo, instalação, configuração no servidor, segurança, administração e assim por diante. Quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, também está com uma promoção super especial de lançamento, tem esse endereço aqui, ok? Vamos então agora para a nossa próxima lição, próxima videoaula dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Bom estudo a todos! Muito bem, então vamos iniciar mais uma lição, a 12ª lição dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Nós vimos nas lições 10 e 11 funções para testar o tipo de dados existente numa célula ou num campo de formulário. Agora, nessa lição 12, nós vamos ver funções para conversão entre diferentes tipos de dados. Pode ser que você tenha um dado lá que importou um arquivo de texto, por exemplo, para dentro de uma planilha do Excel e o Excel não está reconhecendo ele como número, está reconhecendo como texto e aí não faz os cálculos. Você pode ir lá criar uma rotina em VBA que percorre todas as células numa faixa de células e converte um dado que está sendo reconhecido como texto para um dado numérico. E existe N opções de conversão entre diferentes tipos. É isso que nós vamos ver nessa lição. Tá? São funções bastante úteis e que vocês vão utilizar bastante à medida que forem evoluindo no estudo de vocês sobre macros e programação VBA. Lembrando sempre, qualquer dúvida, use o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. Tiver sugestão, tem um tema que você não está conseguindo implementar no VBA, tem alguma dúvida, sugestão de assunto, usa o campo comentário. E me ajudem a divulgar essa série de 100 lições. Compartilhe o link das lições no YouTube, compartilhe lá no Google+, no Facebook, no Twitter, via WhatsApp, enfim. Ajude a espalhar este conteúdo gratuito pela internet para que mais e mais pessoas possam usufruir e possam aprender a usar macros VBA. Não me canso de repetir, não vou me cansar de repetir. Quem não sabe VBA não usa nem 10% do que o Excel realmente oferece. Então, vamos aprender VBA, não é difícil, dá para entender. Fiquem agora com a lição sobre conversão entre tipos diferentes de dados usando funções do VBA. Vamos à lição. Bom estudo! Então, agora nós vamos tratar de outros tipos de funções, que são as funções de conversão de tipos. Então, nessa lição, nós aprenderemos a utilizar as principais funções para a conversão de tipos. Existem situações em que um determinado tipo de dado deve ser convertido para outro. Por exemplo, se tivermos um número armazenado na forma de texto, precisamos convertê-lo para inteiro ou double, para que possamos realizar cálculos. Em um dos exemplos do módulo 6, nós faremos um exemplo do cálculo do dígito verificador do CPF, onde o CPF é um valor do tipo texto. Ao extrairmos cada dígito do CPF, estes serão extraídos como caractere de texto. Precisaremos utilizar uma função de conversão para convertê-los para número, a fim de que possamos efetuar cálculos necessários. Existem várias funções de conversão e nós vamos ver todas na prática, tá? Vamos lá para o nosso código no Excel e vamos ver uma por uma na prática. Então, vamos aqui criar um novo documento. Vamos salvar esse documento com o nome de, aqui vai ser funções de conversão. São várias funções de conversão. Vamos criar aqui a nossa macro. Vamos editar a nossa macro. Ué, o que é isso aqui? É porque simplesmente nós não tínhamos parado a macro, né? Por isso que deu aquela mensagem. Agora sim, tudo ok. Então, a primeira função de conversão que nós vamos ver é esta função aqui, ó, cbool. Vou colocar em cada uma aqui como comentário. Então, essa função, ela converte uma variável ou resultado de uma expressão para o subtipo boolean. Tá? Então, ela vai pegar uma variável ou resultado de uma expressão e vai converter para boolean. Ou seja, boolean é verdadeiro ou falso. Qualquer número, com exceção do zero, é automaticamente convertido para verdadeiro.
Já o valor 0 é sempre convertido para falso. O argumento dessa função não pode ser texto, caso contrário, vai ser gerado um erro em tempo de execução. Então, vamos ver. Eu vou pegar aqui, ó, msgbox, e vou criar a função cbool. Vou colocar aqui, ó, 10 maior do que 25. E aí eu vou concatenar com chr13 e cbool 3. Vamos executar? Ó, falso e verdadeiro. Vamos lá, por que deu falso e verdadeiro? Ó, primeiro aqui eu tenho essa expressão aqui, ó, 10 é maior do que 25? É falso, certo? Então, o que a gente diz? Diz que essa expressão, ela converte uma variável ou o resultado de uma expressão para o tipo booleano. Qualquer valor, no caso aqui, ó, eu já tenho o valor falso, ok? Eu pego o resultado disso aqui e já tenho o valor falso, então isso aqui é falso. Qualquer valor, se eu colocar aqui 0, ó, agora vai sair falso, ó, falso e falso. Qualquer valor agora que eu coloco aqui, ó, qualquer um vai ser verdadeiro. Então, qualquer valor diferente de 0, ele vai ser convertido para verdadeiro, ok? Então, essa foi a função. Eu vou, na proporção que eu for comentando a função, eu vou colocando aqui o comentário. Ok? Vamos, então, prosseguir e vamos falar agora da função cbyte. Cbyte. Eu vou aqui colocar aqui um comentário. Essa função cbyte, ela converte uma variável ou resultado de uma expressão para o subtipo byte. É fácil de você saber, né? O cbyte vai converter para quê? Para o tipo byte. O valor a ser convertido... Ah, antes disso, desculpa eu esqueci aqui, ó. Se eu pegar essa função... Pode até ser aqui mesmo. Se eu pegar a função cbool e colocar um texto, por exemplo, o resultado vai dar um erro de execução, ó, tá? Porque ela não recebe esse tipo de parâmetro, beleza? Então, sim, prosseguindo. Então, o valor a ser convertido, ele deve estar na faixa aceitável para o tipo byte. Qual é a faixa aceitável para o tipo byte? Lá nos tipos de dados, quando nós estudamos, nós vimos que o tipo byte vai de 0 a 255. Caso o número esteja fora dessa faixa, será gerada uma mensagem de erro em tempo de execução. O argumento da função não pode ser texto. Caso contrário, será gerada uma mensagem de erro em tempo de execução. Vou fazer aqui um exemplo, msgbox. Vamos colocar aqui cbyte. Colocar aqui, ó, 10 mais 34, que vai dar 44. Vamos concatenar com chr13, que vai ser e concatenar também com cbyte 35. Vamos executar. E olha aí, ó, 44 e 35. Então, o que acontece aqui? A expressão 10 mais 34 é calculada e o resultado 44 vai ser convertido para o tipo byte. A linha de código, se eu pegar aqui, por exemplo, essa linha de código aqui, ó, deixa eu comentar esse. Se eu pegar essa linha de código msgbox e se eu colocar cbyte, por exemplo, 100 mais 200, quando eu executar, olha aí, ó, deu um erro em tempo de execução. Por quê? Porque estourou, né? Observa, tem até o nome aqui, ó, estouro. Estourou a quantidade, né? O tipo byte, ele só suporta até 255. Então, como estourou, se eu colocasse aqui 10, ainda e ainda. Se eu colocasse aqui 55, vamos ver se ele ainda vai. Vai. Coloca agora 56, ver se ele ainda vai. Aí já estourou, certo? Porque o tipo byte suporta apenas 255. Então, a função cbyte. A outra função, colocando aqui, é a função cconst.
curl. Essa função, ela converte uma variável ou resultado de uma expressão para o subtipo currency. A pronúncia dela é que é bem complicadinha, né? Então, ou seja, o currency é o semelhante ao formato de moeda, só que sem o símbolo, no caso do real. Então, o argumento dessa função não pode ser texto, caso contrário, será gerado um erro. Então, você já viu que nem esta, nem esta e nem esta podem ter argumento do tipo texto. Então, vamos pegar aqui, ó, MSGBox, e vamos colocar a função, vamos colocar aqui, ó, 250.335677 mais 324.123. E vamos concatenar esse moço com o Enter. Vamos pegar aqui a função e botar 250.325682. Fechou aqui. Vamos executar. E olha aí, ó. Ele converteu, né? A expressão ela vai ser calculada e o resultado é convertido para o tipo currency. Se passarmos o argumento de texto, essa função vai gerar um erro em tempo de execução. Beleza? Você pode observar que aqui está aparecendo vírgula, né? Porque ele está usando o padrão americano. Depois a gente pode converter isso aí. Beleza? Então, aqui mais uma função. Aqui o exemplo, né, para você depois estudar. Temos também a função cdate. E aí eu não preciso nem comentar, né? Já está na cara o que ela faz. Ela converte uma variável ou resultado de uma expressão para o tipo date. O argumento dessa função deve estar em formato que seja aceitável para datas. Caso contrário, será gerada uma mensagem de erro em tempo de execução. Por exemplo, vamos pegar aqui essa MGBox. Vamos pegar aqui o cdate 31/10/1980, fecha, CHR13, concateno com cdate 23/1/2007. Então, vamos executar. Pessoal, aqui, tudo que você coloca entre aspas, dupla, no VBA, é um tipo de dado texto. Ele vai considerar como texto. Tudo que você coloca entre aspas dupla é texto. Então, aqui, ele pega, por exemplo, esse texto e converte em data. É isso aí que ele está fazendo. Ele simplesmente está convertendo em data. Se, porventura, né, nós mudássemos isso aqui, colocássemos aqui para 2, vai dar um erro, né? Por que vai dar um erro? Porque não existe a data 31 de fevereiro. Então, se eu colocar 31 de janeiro, aí vai existir, mas 31 de fevereiro, essa data nunca vai existir. Próxima função é a função cdbl. Opa, foi mal, meu filho, foi mal. Essa função cdbl, também você já deve estar deduzindo o que ela faz. Ela vai converter uma variável ou resultado de uma expressão para o subtipo double, né? O tipo double é utilizado para números grandes com casas decimais. O argumento dessa função não pode ser um tipo texto, caso contrário, será gerada uma mensagem de erro. Nós já conhecemos todos esses tipos de dados naquela aula de... Então, nós temos aqui o cdbl e vamos colocar aqui um valor. Quando eu coloco assim, 4.94065.124, coloco o E
que é exponencial, coloco isso assim, isso aqui é um número muito grande, tão grande que eu não sei nem dizer esse número. Quando eu executar, olha aí, ó, ele converte, né, esse número para o tipo de dado double. Aí você pergunta assim, mas não foi o mesmo número? Foi. A diferença está nisso bem aqui que eu vou mostrar para você. Ó. Porque você pode imaginar, né, que isso aqui não fez diferença nenhuma, porque pegou o mesmo resultado. Como eu disse, quando você tem tudo que você tiver entre aspas simples, tudo que você tiver entre aspas dupla no VBA, ele considera como sendo texto. Então, ele converteu um texto para o tipo de dado double, que não é texto, é um tipo numérico. A outra função que nós temos é a função seint. Essa função seint, naturalmente, ela vai converter uma variável ou o resultado de uma expressão ou fórmula para o subtipo inteiro. Então, ela vai converter para inteiro. O argumento dessa função não pode ser do tipo texto, caso contrário, será gerada uma mensagem de erro em tempo de execução. Então, vamos fazer aqui, ó, msgbox, vamos pegar aqui, ó, seint, pegar esse valor 32,36 e vamos pegar chr13, seint 20,35 mais 40,45, 40 ponto, e aqui também é ponto, 40,45. Muito bem. Aqui nós tivemos um erro, porque aqui é ponto, tá? Ele utiliza ponto. Então, você observa o seguinte, ó. Aqui eu tenho um número decimal e aqui eu tenho a soma de números decimais. Quando eu executar, ele imprime para mim tão somente 32 e tão somente 61. Por que ele fez isso? Que é o seguinte, olha, 40 mais 20 vai dar quanto? Vai dar 60. Aí ele colocou 61, não foi? Porque quando você pega esse com esse, vai dar 60,79. Se passar de 5, ele arredonda para 1 a mais. Foi o caso. Ó. Como aqui ficou 32,3, se eu colocasse aqui 56, quando eu executar, olha aí, ó, ele já pegou para o próximo. Se eu colocar aqui, pegou para o próximo valor, né? Até 5, quando chega a 5, aí ele pega para o próximo valor. Ele arredonda, beleza? Então, aqui nós convertemos um número. Uma outra coisa que a gente podia ter pego é aqui, ó. Se eu pegar esse valor aqui, seint, vou pegar aqui o chr13, e aí eu converter esse seint e colocar aqui 10. Aí, bem aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando eu executar, vai imprimir 10. Ah, aí você diz, mas não teve diferença nenhuma. Aí é que tá, teve diferença sim. Por quê? Se você pegar duas variáveis, se eu declarar aqui uma variável, dim, A e B, e eu declarar essa variável do tipo string, e se eu simplesmente imprimir, deixa eu concatenar aqui, se eu mandar imprimir msgbox, e se eu pegar a variável, vou colocar aqui C, né? E C, vou colocar aqui C. Vou dizer que C recebe A mais B. Confere? Ó, C recebe A mais B. Na verdade, não é assim que eu queria fazer. Basta ser a variável A. Se eu disser que A, olha só, na verdade nem precisava daquilo. Se eu disser que A vai receber 10 mais 1, 10 mais 2, e se eu mandar imprimir aqui o valor de A, você acha que vai ser impresso quanto? Vamos executar. Vai ser impresso 102. Olha a diferença. Então, quando eu imprimo aqui 10, não é a mesma coisa? Não, porque se está entre aspas dupla, ele entende que isso aqui é um texto. Não é um número, é um texto. Agora, se eu fizesse assim, ó, seint,
E se eu fizesse aqui, ó, cint, se bem que nem vai dar certo. Não vai dar certo, sabe por que não vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo. Se bem que deu, vamos ver se vai dar certo. Olha aí o que deu, ó. Ah, viu a diferença? O que ele fez? Ele converteu esse para inteiro, converteu esse para inteiro. Aí isso aqui virou o número 10, isso aqui virou o número 2, os dois somados dá 12, aí ele imprimiu 12. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Quando tão somente está assim, é apenas, não é um texto, aliás, não é um número, é um texto, embora esse texto seja formado de número. Entendido? Era isso que eu queria mostrar, porque de repente quando a gente coloca assim, a pessoa não entende como que converteu para número, se foi o mesmo valor. E aí nós temos ainda a função clang, aliás, lng, né? O que esta função faz? Essa função, ela converte uma variável, o resultado de uma expressão, para o tipo, subtipo long. O argumento dessa função não pode ser texto, caso contrário será gerada uma mensagem de erro em tempo de execução. O argumento não pode estar fora da faixa admitida pelo subtipo long. E aqui nós temos os mesmos exemplos. Vou copiar aqui, vou colar. CLNG, e aí nós podemos colocar um texto, ó, 34, podemos fazer isso, e o resto aqui eu posso até excluir. Então, da mesma forma, é um tipo longo, olha aí, ó, converteu, né? Embora tenha o mesmo número, mas é porque, como está entre aspas. E aí também nós temos o tipo, nós também temos o tipo CSNG, que é o single. Ele converte um tipo de dado single. Então nós temos aqui muito tipo de conversão. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo e vamos modificar. O tipo single já é um número maior. CSNG. E aí você tem, por exemplo, o número 3000 e um monte de coisa aqui, ó. Quando você executa, ele converte. Olha aí, ó, como ele faz, né? Ele até já colocou aqui um 10. Tá? Ele fez a conversão. Continuando, nós temos aqui um que é muito importante também, que é o inverso do C desse aqui, né? Praticamente o inverso. Muito importante, que é o CSTR. Esse CSTR, o que ele vai fazer? Ele vai converter uma variável ou o resultado de uma expressão para o tipo de dado string. Vamos fazer aqui um exemplo. Se eu pegasse aqui, ó, MSGbox, e aí eu pegava CSTR, e se eu colocar assim, ó, 40, e se eu fizer assim, concatenar com quilômetro, o que eu vou ter? Eu vou ter uma string, 40 quilômetros. Tá? Eu vou ter uma string. Então, eu converto alguma coisa para string. Tudo eu posso converter para string. Tá? Tudo eu posso converter para string. O outro exemplo é o cint. Desculpa, o cint não. A função int. Não o cint, a função somente int. Então, eu tenho aqui o int. Deixa eu passar. O que o int faz? Ele retorna somente a parte inteira de um determinado número. Vou colocar aqui, ó. Retorna a parte inteira de um número. E aí, se eu tiver msgbox int, e se eu pegar, por exemplo, menos 7,35, não é um número?
Se eu pegar, concatenar aqui com ccarreg 13, int 10.35. Então, quando eu executar isso aqui, olha o que vai voltou para mim, ó, menos 8. E aqui ele pegou 10. Por que ele pegou 8? Ele arredondou, né? Ele arredondou. Aqui eu tinha 10.35, ó, ele pegou somente o 10. Então, com isso, nós terminamos a nossa apresentação sobre as principais funções para a conversão de tipo de dado. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre mais funções do VBA, para operações com tipo de dado string e também do tipo data-hora. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com esta videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. Surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres, né? Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova, mas sempre que o tempo permitir eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA, e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo que vai poupar muito tempo de você. Mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013, você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta, se você quiser aproveitar é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site, eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos, com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo.
E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu? Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais!